volta com o programa Abrindo a Bíblia, na segunda parte do nosso programa, onde eu já estou aqui com a Torá aberta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 13, que eu quero começar a partir daqui, com a ajuda do nosso querido Bob Wagner. Vamos aproximar, Bob, para ver no versículo. Aqui nós temos o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, no versículo 13, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ó. Vai homem lá, Ramela, e disse para ela quem? Para a pitonisa. O que vês? E a mulher respondeu para ele. Vejo um Elohim. Aqui a palavra hebraica Elohim. Eu vejo um Elohim que sobe men haaretz. Tá aqui, ó. Então eu queria que você visse bem atenção. Pergunta ao rei, vai homem, e disse o rei lá para a pitonisa. Lá é o pronome, a indicação do feminino. Aqui o pronome feminino, disse para ela, que não está chamando pitonisa, disse para ela, Ramela, o rei, o que vês? E me diz, ela diz para o rei Saul, um Elohim, eu vejo um Elohim que sobe Haaretz. Olha, e aqui você viu o texto lido por mim. Agora eu vou fechar aqui o livro e vou ler as duas traduções que eu quero chamar a atenção mesmo de vocês. E as informações que eu digo para vocês, que eu gosto da Bíblia de Jerusalém, porque o rodapé dela realmente é um rodapé muito grande, é muito interessante. A primeira coisa que ela diz assim, ele diz no versículo 13, que eu acabei de ler, ele pergunta, que vês? E a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Por que um Deus que sobe e não um Deus que desce do alto? Porque naquela época, na concepção judaica, quem morria ia para o Sheol e o Sheol ficava embaixo. E Samuel estava no Sheol. Então ela viu o sacerdote Samuel subindo. Só que ela disse que viu um Deus. Vejo um Deus. Olha o que é que o rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim. Em hebraico, um Elohim. Realmente, como eu mostrei para vocês. Aniraíta, eu vi Elohim. Vi um Elohim que sobe da terra, que vem subindo da terra. Ora, diz aqui o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Em hebraico, um Elohim, um ser sobre-humano, conforme o Gênesis 3:5, o Salmo 8:6. Só aqui aplicado aos mortos. Aqui ela está aplicando a um espírito do morto, o nome Elohim. Veja o que diz a Bíblia de João Ferreira de Almeida, no mesmo versículo. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Aí lá no rodapé da Bíblia de Jerusalém, de João Ferreira de Almeida, vejo um Deus que sobe. A palavra hebraica traduzida por Deus, veja bem, pode designar também um ser sobrenatural ou um fantasma. Ora, a Bíblia de Jerusalém, o João Ferreira de Almeida, nos induz a pensar que era um fantasma. Porque fantasma é espírito inferior, é demônio, mas Deus não pode significar Elohim. Elohim é sempre Deus no texto original. Nunca vai significar fantasma. Foi colocada aqui a palavra fantasma exatamente para induzir você a achar que foi Satanás que veio no lugar de Elohim. Isso é uma linguagem muito comum que a gente vê e um entendimento e uma dedução natural que se traz, que os nossos irmãos protestantes deduzem sempre que qualquer coisa que se trata do mundo espiritual para o mundo material é Satanás. E se esquecem de uma coisa. Eu já encontrei alguns pastores protestantes que conversam comigo e dizem que realmente aqui é um diálogo entre o mundo material e o mundo espiritual e não tem o que discutir, porque até no texto original fala de um diálogo que se Saul foi pedir para conversar com alguém que estava do outro lado, ele não disse que chamasse um morto. Ele não disse que chamasse um morto. Ele disse que chamasse Samuel.
sabendo ele que Samuel tinha morrido o corpo físico, mas o seu espírito estava do outro lado. Isso é bem lógico, está bem claro. Para mim, eu não tenho a menor dúvida no texto. Até mesmo o livro, o de João Ferreira de Almeida, vendo a mulher Samuel, ele diz assim, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então a mulher lhe disse, quem te farei subir? Que estava embaixo. Respondeu-lhe ele, faz-me subir Samuel. Lógico que não era o cadáver de Samuel que iria subir, mas o espírito de Samuel. E a mulher, vendo Samuel, gritou em voz alta e disse a Saul, por que me enganaste? Porque o espírito de Samuel revelou àquela médium que ele era Saul. E eu já vi alguns irmãos dizer que aquilo era Satanás e que aquilo foi um engodo. Ora, ninguém se esquece, ou a maioria se esquece, e ela diz assim, como é sua figura? Veja que Saul, dentro do diálogo, foi bem racional. Como é que ele é? Ele diz, vem subindo um ancião e está envolvido numa capa, que era a característica dos sacerdotes daquela época, ter a sua capa, e que Samuel, com essa identificação da mulher, mostrou como ela era uma médium autêntica, uma vidente fantástica. E tem mais, nós vamos ver na última parte do nosso programa, que quando muita gente diz que isso foi um engodo, que foi Satanás, mas aquela médium foi fantástica, porque tudo que ela disse naquele encontro dela com Saul aconteceu. Porque ela disse, Samuel, através dela, aí no caso da ideia que estava incorporada, através da psicofonia, diz a ele o fracassado que ele foi e que ele iria no dia seguinte ser morto, como de fato aconteceu. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo para a terceira e última parte do programa, onde vamos concluir essa passagem citando que os espíritos têm identidade. Nós somos imortais e isso aí você vai conferir melhor conosco na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí. Até já.